Grande palestra agora da Nanopoxy, o futuro dos Smarts Composites, a evolução das resinas epóxi através da nanotecnologia. Os palestrantes serão Bruno Gomes e o Guilherme Zarur, tá bom? Guilherme, é com vocês. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Todos me escutam bem? Sim, perfeito. Então hoje a gente vai estar apresentando aqui um projeto das resinas epóxi com desempenho aprimorado, viabilizado por NanoNióbio. Perfeito. Bom, a Naiwan é uma empresa que nasceu de uma gigante do setor automotivo da grupo Randon Corp para trazer diferencial tecnológico, mas mais que isso, trazendo soluções nanoestruturadas de nanotecnologia para vários segmentos da indústria. A Nanopoxy é uma indústria química especializada em resinas epóxi, atuando há mais de 10 anos no mercado, com foco no desenvolvimento de resinas epóxi com nanotecnologia. Essa parte aqui a gente vai ser um pouquinho breve, porque o Guilherme está com o tempo curto, ele tem que pegar o avião daqui a pouquinho. Então a gente vai, quem quiser saber um pouquinho mais das empresas, vai ficar o contato no final. A gente pode explicar um pouquinho melhor sobre a empresa e sobre as nossas pessoas. Então juntos nós transformamos as nossas resinas em suas melhores versões através da nanotecnologia. Então pessoal, eu vou ser um pouco mais breve no que eu tinha para falar aqui de conceito técnico. Agora foi. Pode ir lá, Bruno. Então, a nossa proposição é já começar perguntando para vocês se vocês conseguem identificar alguma diferença na imagem, né? Na realidade, não é a direção da malha, não é o tipo de tecido, não é a trama, mas sim, na primeira imagem aqui, nós temos uma laminação com a resina tradicional, epóxi, e do outro lado a gente tem uma imagem com a resina nanoestruturada com nióbio. É possível ver o tecido de carbono através das duas imagens. Eu estou tentando passar Não aqui. vai. Resumindo, as duas imagens tá transparente. Então, muitas das vezes, em alguns materiais onde a gente coloca aditivo em resinas epóxi, acaba modificando o aspecto visual da resina, que não seria o nosso caso aqui. Então, esse foi um dos primeiros resultados bem interessantes, que muitas das aplicações vai exigir também um apelo estético, onde você consiga ver o tecido de carbono. E além disso, a gente conseguiu ter uma resina mais resistente ao UVA, UVB, mais tenaz e mais hidrofóbica. Tudo isso viabilizada pela tecnologia do nanonióbio, que o Guilherme vai introduzir aqui um pouquinho sobre isso. Pessoal, talvez eu entre aqui um pouco um conceito teórico aqui, mas eu vou ser breve para que todos entendam. A parte de compostos ela já é bem definida, o que são os materiais compostos e como funcionam. Mas a definição de Smart Composites são os compostos com uma propriedade inteligente, né? Então a gente pode ver propriedades de autocura, propriedades de efeitos mediante a uma aplicação de tensão, entre outros. Mas a gente não se dá conta que muitas vezes essas aplicações estão na natureza, que os engenheiros buscam essas visões na natureza para trazer para os processos industriais. Alguns exemplos que a gente pode trazer aqui é o efeito de uma hidrofobicidade numa superfície que vai basear numa planta, o efeito aerodinâmico que vai estar baseado numa ave de rapina, e aqui uma aplicação do grupo Randon Corp, a empresa Fras-le Mobility, onde a gente fez um suporte de paralama baseado nos galhos de uma árvore, né? Isso se chama biomimética, é quando a gente pega uma propriedade vista na natureza e aplica em processos industriais. E agora entrando um pouquinho mais na parte teórica, eu vou ser breve, o Bruno vai falar um pouquinho dos resultados que a gente vai ter, a gente pode discutir isso eventualmente em outro momento, mas bom, quando a gente está pensando em material de polimérico, compósito, nanocompósito polimérico, a gente está pensando na ductilidade, mas o fator que importa essa ductilidade é quando vai ocorrer essa fratura. Quando essa formação, essa deformação plástica no material vai gerar uma fratura. Então aqui a gente sabe que por primeira lei da termodinâmica, onde eu iria entrar, a gente está falando de um balanço de energia, né? Então a energia superficial
se equiparando à energia interna do sistema. Mas quando a gente imagina um sistema perfeito, toda energia imposta sobre o sistema deveria ser transformada em trabalho mecânico. Mas, como sistemas poliméricos não são assim tão perfeitos, a gente tem efeitos de dissipação, né? E qual é a importância desse efeito de dissipação? Porque quanto maior o seu efeito dissipativo, maior a sua resistência à fratura. Porque se a energia imposta, a energia imbuída ao sistema for superior à soma da dissipada, que seria relacionada ao fluxo viscoso, e a energia armazenada, que está relacionada às energias elásticas e térmicas, a gente vai ter uma fratura. Griffith, ele provou isso para a gente através da sua equação, onde ele fala que se a energia de deformação for superior à energia provada em cima do material para a formação de uma nova superfície, a fratura vai ocorrer porque a trinca vai se propagar. Além disso, esse efeito de Environmental Stress Cracking, que seria o ESC, né, também chamado, ele é deduzido pela formação e propagação das microtrincas induzidas pelo ambiente, ou seja, é um defeito químico por agentes externos, seja temperatura, umidade, e ele vai estar relacionado a esse efeito dissipativo. Tá? Pessoal, eu não vou entrar muito no detalhe aqui por questão do horário, mas fica aqui a disponibilidade para a gente falar um pouquinho depois disso, tá? E eu entro no porquê que a nanopartícula tem trazido tanto benefício aqui para o nosso projeto, né, em resina epóxi. Bom, primeiramente, se a gente fala de questão de aditivos, um aditivo normalmente ele está sendo usado na escala mássica, sempre 1, 2, 5%, e falando de estruturas micro, né? Então a gente está falando de uma estrutura micro, ela recai no momento de gravidade, que é a predominância de força. E aí, quando a gente começa a fazer um processo de combinação, um processo de quebra, um processo top-down de quebra para chegar no nano, a gente tem uma predominância na força de eletromagnetismo. E por que isso é importante? Porque quando a gente chega na escala nano, a gente está falando de uma área de superfície muito superior ao seu volume. E o que isso influencia para nós? Bom, Smart Composites, propriedades inteligentes. Então a gente está falando daqui de um efeito de interfase. É o efeito dessa nanopartícula interagindo com essa matriz. Então, aqui quando a gente está falando do nosso resultado com a resina epóxi, a gente está falando de um produto da interação interfacial dessas nanopartículas com a matriz polimérica. Aqui na figura à direita, a gente consegue ver que ela é definida em 3 partes, né? Você tem o ρ1, ρ2 e ρ3. O ρ1 seria aquele primeiro momento onde está tendo um contato direto com essa nanopartícula. Mas o que realmente importa para nós, aonde a gente consegue tirar essas propriedades, está aqui. Esse meio aqui, esse miolo, que é a região de interfase. As propriedades vão ser caracterizadas de acordo com sua área de superfície. Por quê? A espessura, essa letra T, vai estar relacionado com o tamanho da partícula. Quanto menor a partícula, maior a sua interfase e, portanto, maior a sua reatividade, melhor as suas propriedades. Agora vamos falar um pouquinho na prática, eu vou deixar vocês com o Bruno. Gente, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Qualquer coisa, o Bruno deixa o meu contato. Muito obrigado. Legal, bom voo, Guilherme. Então a gente já vai entrar aqui no estudo de caso, né, no nanocompósito de resina epóxi com as nanopartículas de nióbio. Então a gente vai apresentar aqui alguns resultados que nós obtivemos com o uso dessa nova nanotecnologia nas resinas epóxi. Então o primeiro deles, nós realizamos uma avaliação espectrofotômetra no comprimento de onda no V, onde a gente conseguiu avaliar um aumento na resistência UV do material. Em torno de 55%, o material, teoricamente, ele teria uma resistência UV, e a gente vai ver isso mais para frente também, mas já vindo para esse lado aqui, a gente conseguiu também averiguar num ensaio de microscopia com radiação ultravioleta as propriedades de iridescência das nanopartículas. O que isso quer dizer? A nanopartícula ela vai estar absorvendo essa radiação UV e não deixando propagar para o polímero. Outra informação que nos mostra nessa imagem é a boa dispersão das partículas, a distribuição na matriz polimérica.
Então, já avançando nos testes, nós realizamos ensaio de DMA, pré-exposição UV e pós-exposição UV também foi realizado. Então, nesse primeiro slide, a gente consegue notar, lá do lado esquerdo, que o módulo de elasticidade na temperatura ambiente, ele proporcionou um resultado 23% acima da resina convencional, sem o nanonióbio. Né? Mas o mais interessante é quando a gente vem para esse lado, na parte da dissipação de energia. Diferente de alguns aditivos que são utilizados para aumentar a tenacidade da resina, quando você adiciona esse aditivo, você aumenta a tenacidade, mas você perde TG. E aqui a gente consegue verificar que foi mantida a TG do material. Já no teste de pós-exposição durante 200 horas, no ensaio de Shannon Test, nós realizamos uma nova avaliação, onde a gente conseguiu notar que no módulo de elasticidade ele houve um aumento ainda mais após essa exposição, aumentando em 33% a sua capacidade de ser mais tenaz. E na relação de dissipação de energia, a gente conseguiu aumentar ainda mais na temperatura ambiente, em torno de 58%, com um leve movimento do TG um pouquinho acima do original. Outro teste bem interessante que nós realizamos recentemente foi o teste de rugosidade superficial. Então, de um lado a gente tem a resina original, do outro a resina com nanocomposto. É possível verificar que a resina no pré-polimento com nanocomposto, ela tem uma superfície bem lisa, né? Mas quando a gente realiza um pré-polimento, simulando como se fosse um ataque na camada superficial, a gente já vai notar uma diferença bem grande na rugosidade. Isso aqui vai se traduzir num aumento do ângulo de contato da partícula, gerando uma maior hidrofobicidade. Então, fazendo a análise desse lado direito para lá, a gente conseguiu verificar que o nanocompósito polido, ele vai apresentar uma hidrofobicidade em torno de 43% maior, né? O que isso representa, né, na aplicação de Smart Composites? Muitas das vezes, algumas aplicações vão exigir que a gente tenha um aumento na hidrodinâmica, na aerodinâmica. Então, esse vai ser um dos resultados que vai favorecer o uso dessa resina em algumas aplicações. E também na questão da resistência química. Em teoria, esses resultados nos mostram aumento da resistência química. A gente ainda está continuando alguns estudos, a gente vai fazer ensaios químicos para poder comprovar tudo isso aqui que a gente testou. E por final, a gente vai poder apresentar uma resina completamente transparente, então onde a aplicação da peça tem um apelo estético, você precisa ter um aspecto visual da resina totalmente transparente. Então, diferentemente de outros aditivos que possam ser adicionados, que possam modificar o aspecto visual da resina, a nanotecnologia com partículas de nióbio não vai modificar isso. Vai proporcionar uma resina epóxi muito mais resistente a intempéries e à radiação UV. Então, algo que tem sido um desafio nas últimas décadas, evoluir essa questão da resistência das resinas epóxi para poder ter uma aplicação onde ela possa ser exposta e realmente ter uma vida útil maior. Um material muito mais tenaz, com uma hidrofobicidade muito mais alta. Realmente um nanocompósito inteligente, que em muitos dos casos vai se adaptar ao ambiente que ele vai estar exposto. Aqui seria uma parte do pessoal da Naion, né? Nossos parceiros no fornecimento dessas nanopartículas de nióbio, né?
Então, para quem trabalha aí com polímeros na fabricação de termofixos ou termoplásticos, eles vão desenvolver soluções customizadas para cada tipo de aplicação com alguma dessas propriedades. Óbvio que dependendo da aplicação são feitos alguns ajustes, mas só para vocês terem uma ideia da área superficial da partícula, em torno de 45 metros quadrados por grama. O diâmetro médio de partícula é 40 nanômetros, então também é algo que eles conseguem customizar. A parte de funcionalização, a gente já está desenvolvendo um trabalho com eles na funcionalização da nanopartícula de nióbio com os nanotubos de carbono, que é outra tecnologia que nós temos desenvolvido. E o grau de cristalinidade também é ajustável, onde poucos partes por milhão, poucos ppm são necessários para transformar simples polímeros em compósitos. Então, nesse nosso estudo de caso, uma comparação com um aditivo, um agente que provoca uma tenacidade maior, a gente está falando aí de praticamente em torno de 100 vezes quantidade menos em relação a um aditivo convencional. Então, realmente, escala nano são quantidades bem pequenas que realizam uma modificação muito grande nos polímeros, proporcionando resultados bem promissores. Então era isso, pessoal, era esse o recado que a gente queria dar dessa nossa nova tecnologia em parceria com o pessoal da Nayon. Vai ficar aqui o meu contato, com o contato deles. Quem tiver dúvida, tiver interesse em testar a nossa resina, aplicar em diferentes processos dentro da área de composites, é um material que a gente já está lançando oficialmente nesse mês, colocando à disposição resina de laminação, resina de infusão já com essa tecnologia. E para quem fabrica outros tipos de termofixos, termoplásticos, tem interesse em desenvolver a tecnologia com o nióbio, está o contato do pessoal da Nayon. Então era isso, meu muito obrigado. Quem tiver dúvidas, total disposição. Obrigado, Bruno, pela apresentação. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou fica para vocês entrarem em contato? Qualquer coisa a gente aproveita agora, tá bom? Eu acho que não, acho que a palestra foi bem clara aqui. Os contatos estão por aqui. Parabéns, Bruno. Muito obrigado e um bom final de feira a todos aí, estamos à disposição. Palmas para o Bruno, obrigado.